Atenção! Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Comigo hoje tenho o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal, em que iremos debater alguns temas de interesse para a comunidade. Bom dia, João. Olá, bom dia, Eva. É um prazer estar novamente aqui contigo e com os nossos ouvintes para falar novamente de um novo episódio do Homo Sem Deus. Neste episódio especial, começamos com uma notícia ou curiosidade do mundo religioso, seja uma reviravolta nas tradições, eventos peculiares ou notícias criticáveis. Aqui exploramos os temas que impactam a nossa sociedade. João, o que é que nos deve preocupar nas notícias recentes do mundo religioso? Estas últimas semanas foram pródigas em notícias que nos fizeram ficar preocupados ou até ter uma postura crítica sobre o que tem sido divulgado e o que ouvimos. Começo pela notícia dos comentários do Papa sobre a sua ida à Bélgica, em que, na viagem de regresso ao Vaticano, numa entrevista que deu, apelidou os médicos que praticam a interrupção voluntária da gravidez de assassinos e acusou-os de estar a matar vidas humanas. E isto é grave, a meu ver, por duas razões. Por um lado, porque tem o potencial de colocar os cidadãos contra os médicos, criando aqui um antagonismo que não é salutar na vida em sociedade, e por outro lado, porque é um ataque à laicidade, porque o Papa é também um chefe de Estado e está a ingerir-se na política de um outro país. E isto faz-nos pensar, a mim deixou-me muito preocupado. Não é só a posição do Papa relativamente à interrupção voluntária da gravidez, porque isso é conhecida a posição da Igreja Católica sobre esse tema. Aqui, o que está em causa é precisamente o que eu acabei de mencionar há bocado, é a fragilidade com que agora os médicos vão ter naquele país, na Bélgica, e noutros países, porque os crentes vão se sentir confiantes para ter também uma posição mais crítica, porque nós não nos podemos esquecer que as palavras não são apenas palavras, as palavras geram ações, incitam ações, têm esse potencial. Espero estar enganado e espero que não aconteça aqui na Europa o que acontece noutros países, como por exemplo nos Estados Unidos da América, em que crentes se organizam para atacar clínicas ou, pior ainda, para atacar a médicos. Esperemos que isso não aconteça, mas há esse potencial. Por isso é que eu digo que estas palavras do Papa são altamente irresponsáveis. E isto levou a que a Associação Ateísta tomasse uma posição pública e emitisse um comunicado que foi enviado para os associados, para conhecerem a nossa posição, por um lado, mas também para os meios de comunicação. E aqui há que referir que, uma vez mais, tanto quanto eu tive conhecimento, porque fui ver o feedback deste nosso comunicado e não encontrei nenhuma referência, uma vez mais, na imprensa. Portanto, nós, na Associação Ateísta, somos representantes de uma faixa grande da população, uma grande percentagem da população, cerca de 15, 20% da população portuguesa que se identifica nos centros como não religiosa, mas que continua sem ter voz no espaço público, em particular no espaço mediático. E isto é muito grave, é algo pelo qual nós temos fartado de intervir e chamar a atenção para este problema. Estando a falar de laicidade, houve também uma situação idêntica em Portugal, um novo ataque à laicidade. Este recorrente, também por parte da Igreja Católica. Em particular, e como nós sabemos nesta fase em que estamos a gravar o podcast, está-se a discutir os pormenores das negociações do Orçamento de Estado para o próximo ano e vários elementos da hierarquia católica já vieram à praça pública dizer que o orçamento teria de ser aprovado e, portanto, para os partidos se organizarem, contribuindo para essa aprovação do Orçamento de Estado. Em particular, o Rui Valério, o Patriarca de Lisboa, foi uma dessas pessoas que, junto à comunicação social, fez valer a sua opinião. Ora, uma vez mais, voltamos a dizer
e a alertar para a importância de que a religião não se deve imiscuir da política, da mesma maneira que a política não se deve imiscuir na religião. Os padres, os clérigos, obviamente têm direito à sua opinião, mas não têm o direito de transmitir essa opinião para a opinião pública, para a praça pública, através dos meios de comunicação. Isso já é uma ingerência na política nacional e já estão a ultrapassar uma linha vermelha que não é uma opinião nossa. Isto está na Constituição. A laicidade está na Constituição, deve ser cumprida e eu entendo isto como colocar em prática o que eles têm vindo a dizer nos últimos meses, eles, os padres, e os elementos do clero, que é a religião católica tem de estar mais envolvida na política. Enquanto continuarem com esta afirmação e com esta posição, vão ter a nossa oposição e o nosso contraponto a essa postura deles. Porque nós estamos aqui para garantir que a laicidade é cumprida e que nenhuma religião tem predominância sobre a outra ou um peso grande e enorme na sociedade como a Igreja Católica já tem. Portanto, é preciso, ou seja, nós teríamos aqui um bocado de contrapeso a toda esta situação. Há que dizer também que, apesar de estarmos muito melhor, a nível de laicidade, apesar de estarmos muito melhor do que há 50 anos atrás, estamos muito pior do que há 5 ou 10 anos atrás. Certamente que também notas este retrocesso. Claro. O que será em Portugal daqui a 40 anos? Vamos voltar ao Estado Novo? É verdade. E isto leva-nos ao terceiro ponto que eu gostava de trazer. Também, nesta altura em que estamos a gravar o podcast, há uma semana, foi emitido um documentário pela SIC, intitulado As Pupilas, que nos traz denúncias de vários abusos, dentro, uma vez mais, por membros da Igreja Católica. O documentário está dividido em 2 episódios. O primeiro é dedicado a abusos sexuais numa instituição da Igreja Católica e o segundo, dentro da mesma instituição, mas casos de violência, mais violência física. E isto leva-nos a pensar e a concluir o que já toda a gente que está neste meio ateísta ou um meio mais crítico da posição da Igreja já sabe, mas que alguns crentes ainda têm dificuldade em aceitar, que isto não são casos isolados na Igreja. Isto é um problema sistémico na Igreja. Isto acontece sistematicamente, não só nos seminários, nos conventos, mas também em outras instituições de apoio social da Igreja. E este é um claro exemplo disso. Portanto, isto era uma escola, para quem não assistiu ao documentário, mas eu recomendo, é um documentário da SIC, volto a dizer, que se chama As Pupilas. São 2 episódios que se vê muito bem, são 2 episódios curtos, mas que ilustram o que se passa em muitas das instituições de solidariedade social da Igreja, para além do que acontece noutras instituições mais formais da Igreja. E, já agora, deixem-me dizer que isto não há de acontecer só na Igreja Católica, há de acontecer também nas outras confissões religiosas. Aliás, e é bom que se saiba disto, nos eventos a que nós temos ido, em que temos participado, junto a convite de outras instituições, é falado à boca, assim, um bocadinho à boca fechada, em off, por membros de outras congregações religiosas que não a católica, que abusos sexuais ou assédio também existe nas suas confissões. E isto tem de ser falado, tem de ser denunciado. As denúncias que estão a acontecer na Igreja Católica têm também de acontecer nas outras igrejas. Portanto, quem está a ouvir, porque acredito que não sejam só ateus que nos estejam a acompanhar, se alguém é de outra confissão religiosa ou de outra organização, que fale, que denuncie o que sabe, porque as confissões religiosas devem ser espaços de espiritualidade e não espaços de culto e de lavagem cerebral. Portanto, vocês são livres, têm de viver a vossa espiritualidade livremente e com segurança. E, portanto, se conhecem casos menos agradáveis ou mesmo graves ou de índole criminal, têm de ser denunciados, nem que façam uma denúncia anónima às autoridades. Este é o apelo que eu deixo. E hei de voltar a este tema com mais calma no futuro, porque realmente é importante. Mas voltando aqui ao tema do documentário, ficou claro estes 2 tipos de abusos. E também dizer que o Papa voltou a abordar as questões dos abusos sexuais e disse, e passo a citar: na Igreja há lugar para todos, mas não para abusos. Os casos devem ser revelados e julgados. Ora bem, esta afirmação do Papa não podemos dizer, usando a gíria popular, que não bate a bota com o perdigota. Porque se ele diz que não há lugar para abusos e que esses casos devem ser denunciados e julgados, a verdade é que ele tem feito, ele
enquanto representante da Igreja e os seus membros da sua hierarquia, têm contribuído para fazer exatamente o contrário. Por isso é que eu digo que a bota não bate com a perdigota. Uma coisa são as afirmações e quem ouve diz, este Papa é muito liberal e está a defender as pessoas, mas na realidade, na prática, o que acontece é que continuam a encobrir casos, continuam a evitar que sejam denunciados e, como no caso que está patente no documentário, quer dizer, em Portugal, relativamente aos abusos sexuais, já houve as denúncias, já houve uma comissão independente que analisou tudo isto, avaliou que a maior parte desses casos eram sérios, eram reais, tinham fundamento, e agora esperava-se que a fase seguinte fosse o pagamento de indemnizações às vítimas. E o que está a acontecer agora com a Associação Vita e com a decisão dos padres é dizerem às pessoas que afinal não vão ter direito à indemnização e que é ridículo as pessoas estarem à espera de indemnização. Repara uma coisa, Eva, as pessoas não estão à procura de receber dinheiro, ninguém quer receber dinheiro no sentido como uma benesse, digamos assim, por terem sido abusadas. Quer dizer, terem sido abusadas foi uma coisa mais. O dinheiro é uma compensação que nunca vai eliminar a experiência que as vítimas passaram, mas é uma maneira de as compensar por isso, porque realmente as vítimas estavam ao encargo das organizações religiosas. Os familiares dessas vítimas confiaram naquela instituição e houve aqui um abuso de confiança que resultou em abusos das mais variadas formas. E aqui só estamos a falar dos abusos sexuais, mas houve muitos outros. E, portanto, a Igreja obviamente tem de pagar essas indemnizações e não pode esconder. Aliás, outro exemplo que eu dou, que ilustra que com a bota não bate com a perdigota, como eu disse, é que depois do aumento de denúncias de casos de abusos sexuais por parte da Igreja, o Vaticano tem estado a assinar concordatas com outros países que ainda não as tinham, ou em que um dos pontos que está no documento assinado é que a Igreja não se responsabiliza pelo pagamento de indemnizações às vítimas de abusos sexuais. Portanto, o Papa pode estar a dizer palavras bonitas, mas as suas ações não refletem essas palavras. Portanto, aquilo é marketing puro e não corresponde a intenções verdadeiras. São estas as 3 notícias, ou estes 3 tópicos que gostava de ter trazido hoje e que agora apresentei. Em relação ao Papa e em relação a esta postura da Igreja, eu acho que é bom que não nos esqueçamos que durante muito tempo, muitos casos de abuso sexual e outros casos de crimes de colarinho branco, etc., foram encobertos pela Igreja precisamente com o pagamento de indemnizações. As pessoas foram compradas, o seu silêncio foi comprado. Durante muito tempo isto passou-se na Igreja Católica. Agora que a coisa está visível, toda a gente sabe, toda a gente tem conhecimento deste tipo de situações, já não é preciso pagar. Eles pagariam se fosse para manter silêncio. Se as vítimas não estão dispostas a manter o silêncio, então já não pagam. Isto é chantagem de uma organização que não tem respeito pelos seus crentes, que não tem respeito pelas vítimas dos criminosos que alberga. E também há que referir que o jornalismo tem que ser isento, mas também tem que ser protegido. Pessoas como o Pedro Coelho, que esteve muito envolvido nesta grande reportagem que referiste, são constantemente atacadas. Se fores ver, por exemplo, o perfil do Pedro Coelho na plataforma X e fores ver os comentários, são terríveis. Esta pessoa está constantemente a ser atacada porque é acusada de tudo, quer dizer, é woke, é esquerdista, é muita política aqui enfiada ao barulho, quando esta pessoa está a dar voz a vítimas que de outra forma estariam em silêncio. E eu acho que é preciso também nós fazermos essa proteção dos nossos jornalistas, porque sem eles tudo isto fica encoberto, tudo isto fica no Deus dará. E é isso que a Igreja quer, não é? É ficar no Deus dará. É impressionante como esta questão continua a estar na mente dos portugueses como se fosse uma coisa do passado. A Igreja esteve envolvida em situações destas. Os padres violaram crianças, os padres abusaram de crianças no passado. Isto continua e prevalece até hoje. São comportamentos que nunca vão ser retirados desta instituição, como nunca vão ser retirados de outras, porque, como tu disseste e bem, há uma série de instituições religiosas que têm este problema. É uma questão de abuso de autoridade. E, portanto, onde se colocar demasiada autoridade no clero, isto vai acontecer. Seja a Igreja Católica, sejam entidades mais pequenas, pelo menos em Portugal, como igrejas evangélicas, neopentecostais, etc. Por isso temos que ter sempre cuidado e alertar
aos portugueses que, de facto, isto não aconteceu no passado, isto acontece e acontecerá, enquanto permitirmos que aconteça. E pessoas como o Pedro Coelho lutam para que isso não aconteça. Gostava só de trazer mais um tópico, me lembrei agora, e por estarmos a falar em crimes, outra das notícias que surgiu recentemente foi que uma instituição da Igreja da Diocese do Porto defraudou a segurança social em milhões nos últimos anos, tendo para isso dado o nome de pessoas que já tinham morrido para os registros como se elas fossem utentes dessa instituição. E assim se defraudou a segurança social em milhões. Isto não é uma denúncia apenas, isto nem é uma acusação vã, isto é algo que já foi ao tribunal e já foi comprovado. E, portanto, eu espero que a Justiça atue e que os membros envolvidos nesta situação sejam devidamente punidos e que a instituição pague os milhões que deve à Segurança Social. Quer dizer, a Justiça não pode ser forte com os fracos e agora fraca com os fortes. Quer dizer, não sei se a Igreja ainda tem algum poder na sociedade, mas tem de deixar de o ter. E é uma instituição como qualquer outra. Não pode haver aqui dois pesos e duas medidas, nem pode estar protegida. Quer dizer, como qualquer outra instituição, se defraudou o Estado, se defraudou a Segurança Social, tem de pagar. E temos de exigir, enquanto cidadãos, temos de exigir isso. E enquanto permitirmos que seja a Igreja a fazer o trabalho da Segurança Social e canalizarmos o dinheiro para a Igreja e não para a Segurança Social, isto vai continuar a acontecer, porque a Igreja não existe para servir o Estado. Pelo contrário, a Igreja tem a impressão, e tem-na desde o início, de que o Estado existe para a servir a ela. Não, só acrescentar que, obviamente, que o Estado não tem de servir a Igreja. São duas esferas independentes e que não se deveriam cruzar entre elas. Concordo plenamente contigo que às funções do Estado corresponde o Estado cumpri-las e não estar dependente de entidades terceiras, em particular entidades que não venham da sociedade civil, que é o caso da Igreja, não vem da sociedade civil, é uma entidade autónoma e independente que continua a querer ter o poder que sempre teve e recuperar algum desse poder, porque está a perder, e está a perder esse poder não tanto pela laicização do Estado, como eles gostam de dizer e atribuir essa responsabilidade, mas pelo facto de estarem a perder crentes, e isso vê-se na missa, vê-se nas procissões. Ainda a semana passada houve uma procissão aqui perto da minha casa, que é uma vergonha num Estado laico haver uma ocupação do espaço público por uma entidade religiosa, mas isso aconteceu. Mas o que se viu é que eram poucas pessoas, muito menos do que eu estava à espera de ver. Vi muito mais pessoas já em procissões da aldeia do que aqui na cidade, e as poucas pessoas que lá estavam era de uma franja envelhecida da população, muito envelhecida. Portanto, a Igreja tem consciência dessa realidade e está a tentar recuperar, mas eu espero que já não vá a tempo. Que é caso para dizer, graças a Deus. E em relação a isto, e seguindo com este tema, neste episódio eu gostava de vos deixar uma citação para reflexão. Once again, faith is helping to choke free inquiry and emancipating consequences that it might bring. Uma vez mais, a fé contribui para sufocar a livre investigação e as consequências emancipadoras que poderia trazer. Esta é uma citação de Christopher Hitchens no seu livro God is Not Great. Contudo, este mês traz-nos um livro diferente, certo, João? Sim, é verdade. Para primeiro livro, ou para um novo livro a trazer e a abordar aqui no nosso podcast, escolhi o História do Ateísmo em Portugal, da Fundação ao Final do Estado Novo, do Luís F. Rodrigues. Vou começar pelo autor, a falar dele, e porque isto levanta várias questões. Nós temos um dos nossos associados, aliás, o associado número 1, que se chama Luís Grave Rodrigues, e há muitas vezes, surge frequentemente esta confusão de que o autor deste livro é o nosso associado número 1. E não é. Portanto, estamos a falar de duas pessoas diferentes. Estendo aqui já um abraço amigo ao Luís Grave Rodrigues, nosso sócio número 1, mas o Luís F. Rodrigues, autor deste livro, é um urbanista em Lisboa e que tem dedicado alguns anos da sua investigação à investigação histórica e filosófica do fenómeno religioso. Da sua investigação resultou a escrita deste livro, um livro editado pela Guerra e Paz. Portanto, é volumoso, tem muita informação, não responde a todas as questões, o livro é de 2010,
não responde a todas as questões, mas o próprio autor tem noção disso e fala disso na sua introdução. Ele próprio diz que é provável que alguns temas tenham ficado em aberto. Pronto, é um livro sério, concordo com a maior parte das coisas, está bem documentado. Há outros aspectos, pronto, que derivam da interpretação e se calhar a interpretação não é a mesma, mas está bem documentado, assenta em fontes primárias e também tem uma extensa pesquisa de fontes secundárias. Aborda bastante a nossa história, que é esse o principal, é esse o objetivo do livro. Estuda o fenómeno religioso ao longo da nossa história. Eu aqui sobre este livro há muito a dizer. Ainda hei de fazer uma recensão sobre o livro, provavelmente para o nosso blog, mas eu escolhi, dada a extensão do livro, escolhi apenas 2 temas para abordar, que são os seguintes. Para começar, ele faz uma afirmação, e eu vou citar, esta afirmação está logo na introdução. Se é verdade que o ateísmo não é uma religião, não é menos verdade que a sua voz deve ser igualmente ouvida quando estão em causa temáticas de índole religioso. E isto é basicamente o que temos vindo a falar nos últimos minutos. Também está relacionado com isto, a nossa dificuldade de penetrar no meio mediático. Há vários programas de religião e os nossos associados têm-nos feito chegar essa informação. Nós também acompanhamos na televisão que existem vários desses programas, mas apesar dos programas serem sobre religião, o ateísmo e o secularismo e o humanismo não estão lá representados. E nós podemos contra-argumentar que, ok, se aquilo é um programa religioso, não faz sentido o ateísmo estar lá representado, porque o ateísmo não é uma religião. Mas como o autor bem diz nesta frase, nesses programas não é só abordar a questão religiosa, é abordar também temas da atualidade e da nossa realidade do dia-a-dia. Ora, o que acontece é que esses temas da atualidade estão a ser abordados apenas e unicamente de um ponto de vista religioso, quando há outros pontos de vista que são úteis e são válidos para analisarem a realidade em contraponto a um ponto de vista meramente religioso. E isso vê-se em questões fraturantes, como por exemplo a interrupção voluntária da gravidez, como por exemplo as questões dos conflitos bélicos que têm uma conotação religiosa por trás. Basta ver, em alguns desses programas, a maneira como eles abordam o conflito entre Israel e Palestina, por exemplo. Bastante tendencioso e que, se houvesse uma voz ateísta aí, faria um contraponto, daria uma outra postura e uma outra interpretação do que está a acontecer. Isso por um lado, isso é um dos temas que queria trazer sobre este livro. O outro é sobre a arte. O autor diz que, apesar de ser bastante crítico, nota-se que ele é crítico da religião e ele tem nota desse seu tem consciência desse seu viés e por isso tenta ser, ao longo do livro, o mais isento e imparcial possível. E, se calhar, talvez, na procura dessa imparcialidade, ele diz que reconhece que a religião foi importante para a arte, porque sem a religião não haveria as fabulosas obras de arte que nós conhecemos. E isto é um argumento extremamente utilizado no meio religioso e também por alguns ateus. E eu gostaria de refletir um bocadinho em torno deste tema. Porque se é verdade que há várias obras de arte, pinturas, poemas, portanto a arte nas suas variadas formas, que se inspiram na temática religiosa, e são magníficas obras, diga-se de passagem, não se nega a isso é uma questão estética, é uma questão de apreciação. É preciso ver estas coisas em contexto. É que, ao longo do tempo, o funcionamento do financiamento à arte não foi sempre o mesmo, mas que tem de ser analisado no seu contexto. Por exemplo, na Idade Média e no Renascimento, os artistas eram pagos por patronos para produzirem obras. Portanto, temos obras que se calhar não eram à vontade do artista produzir, haveria outros interesses, mas que não estavam a ser pagos para aquilo, pronto, tinham de fazer. Estou a pensar, por exemplo, Leonardo da Vinci, estou a pensar nos vários artistas do Renascimento em que seria essa a causa. Claro que pode haver uma motivação baseada na inspiração, portanto, os artistas efetivamente serem religiosos, sentirem-se inspirados e quererem refletir essa inspiração numa obra de arte. Pronto, também é válido. Mas também gostava de salientar outra coisa. É que há obras de arte que não são de cariz religioso, mesmo no passado. O que é uma obra de arte não religiosa? É uma obra de arte que não tenha a religião na sua temática. Pode ser uma representação do campo, da natureza, pode ser da relação do homem nas suas variadas vertentes. Há tanta coisa, tudo o que não tenha uma conotação divina ou religiosa é uma obra de arte. Não quer dizer que seja uma obra de arte ateísta ou com os seus
autores sejam ateus ou fossem ateus, mas que não precisaram se inspirar na religião para produzir as suas obras. E há muitas. O que é que acontece? O que acontece é que tem havido uma seleção de obras. E são essas que perduraram, que chegaram, e às vezes outras também chegaram ao presente, mas não são tão divulgadas. Portanto, aqui é mais uma questão de seleção do que só a religião é que permitiu que determinadas obras fossem criadas. Não, houve um contexto para que essas obras fossem criadas em primeiro lugar e o mesmo contexto, uma motivação para que essas obras chegassem até hoje. Muitas dessas obras estão ou em igrejas, ou estão em museus, foram doadas por particulares religiosos para se manterem e, portanto, há um interesse em que essas obras se tenham preservado, chegado até hoje, e que tenham sido pagas, financiadas para serem produzidas também a montante. E, portanto, dizer que a religião contribuiu para a arte, não... Acho que essa afirmação tem de ser desconstruída e refletida, tal como eu fiz agora. Portanto, há mais para além disso. São esses os 2 pontos que eu saliento do livro, mas havia muito mais para dizer. Este era um dos pontos em que eu discordo do autor, né, a nível de interpretação. Mas no resto, o livro é muito interessante e aborda temas fascinantes, coisas que eu não conhecia, aprendi muito com o livro. Tive uma postura cética, porque sei que nós temos os nossos vieses e temos tendência em acreditar, em seguir ideias sobre temas dos quais estamos de acordo, e portanto, ao ler o livro, tive uma postura cética que foi, deixa-me cá ver se o que ele diz, apesar de eu concordar com isso, e para mim fazer sentido, deixa-me lá ver se isto foi mesmo assim. E confirmei, por exemplo, estou a pensar na posição dos reis de Portugal relativamente ao cristianismo. Há aquela ideia que os nossos reis foram muito cristãos, e na realidade, alguns dos nossos reis, ainda em particular nas primeiras dinastias, tiveram uma postura crítica e de antagonismo e inclusivamente de ruptura com o Vaticano. Portanto, a maneira como a história nos é contada, somos um país religioso, somos um país cristão, não é bem assim, e isto eu falei com alguns historiadores que sabiam disto. Eu, por só ter entrado no mundo da história há relativamente pouco tempo, na última década, não tinha essa base. E portanto desconfiei, fui ver e é mesmo assim. Mas o livro vale a pena, eu volto a dizer, chama-se História do Autismo em Portugal, da Fundação ao Final do Estado Novo, de Luís F. Rodrigues, editado pela Guerra e Paz. É uma leitura agradável que recomendo. Eu sempre tive a noção que as primeiras dinastias de Portugal não se vergaram com facilidade ao poder da Igreja. Aliás, na altura seria sempre necessário pagar para que fosse reconhecida a independência de Portugal, e tanto quanto sei, Portugal não pagou, e ainda bem, não contribuímos já nessa altura para o aumento da riqueza da Igreja, e mais tarde, enquanto que a nossa vizinha Espanha mergulhou profundamente na Inquisição, Portugal teve uma presença menos abrasiva da mesma instituição durante o mesmo período, e por isso é de reconhecer que Portugal nunca gostou de se vergar a poderes externos. E este é apenas um poder externo. Outra coisa que também te gostava de observar, que eu gostava de observar em relação ao que disseste, esta é aquilo que tu disseste em relação à arte. Aplica-se a muita coisa na religião. Há muitos religiosos, muitos teólogos que gostam de dizer que durante determinadas épocas da história, se não fossem os religiosos a fazerem descobertas científicas, a ciência não existiria. A realidade é que a ciência é um produto do nosso tipo de cérebro. Nós evoluímos. É isso que o ser humano faz. O ser humano evolui. Tudo o que foi feito com a presença da religião podia ter sido feito sem a presença da religião, à exceção das atrocidades cometidas em nome dela. E por isso, a arte, a ciência, a literatura e todas as artes, todas as valências do ser humano existiram apesar da religião e não com o seu contributo. E neste momento, a ciência em particular avança muito mais rapidamente, precisamente porque nós continuamos a lutar por Estados mais laicos e por maior liberdade das pessoas que pensam, das pessoas que produzem ciência e das pessoas que produzem todas as outras artes a que o ser humano se dedica. Tendo dito isto, o link para adquirirem o livro está na página do podcast em aateistaportuguesa.org, portanto podem passar por lá para verem as notas deste episódio. Obrigada, João, pela sugestão. E vamos passar às notícias e ao que se tem passado dentro da comunidade ateísta portuguesa.
Então vamos lá. Eu, em primeiro lugar, gostaria de frisar e de elogiar o enorme dinamismo que se está a verificar no nosso meio. Para isso estão a contribuir, obviamente, este podcast, está a contribuir o chat do WhatsApp que foi criado e que permite uma maior ligação e convívio entre ateus e também entre os ateus, os associados, e a direção, os órgãos da nossa associação. E o que é que já está a resultar aqui na prática? Já teve lugar a primeira tertúlia Livre Pensar, um encontro virtual que tem lugar no último sábado de cada mês. Com o feedback eu não consegui participar nessa primeira sessão por estar fora, mas o feedback que me chegou foi muito positivo. Houve um reforço, pedidos para continuarmos com esta iniciativa, que foi muito bem recebida pelos nossos associados e na qual podem participar outras pessoas desde que se inscrevam. Portanto, é preciso uma inscrição prévia só para saber se há pessoas suficientes para realizar o evento. Tem havido e as pessoas vão querer continuar a participar. Depois houve um comunicado que nós emitimos, que já mencionei logo no início deste programa, sobre as palavras do Papa relativamente à interrupção voluntária da gravidez, e volto a dizer e a acusar, novamente, sem qualquer apoio e aceitação dos mídias. No nosso blog, Diário de uns Ateus, continuamos a dar a voz aos vários ateus que junto de nós chegam e que querem emitir a sua opinião. É bom termos novas vozes. Eu gostaria de ressalvar aqui duas pessoas em particular. O Ernesto Martins, que publicou o seu texto pela primeira vez no dia anterior à gravação deste episódio, e ao Carlos Silva, que também tem publicado, já começou a publicar alguns textos no blog. De resto, continuamos com os textos do Onofre Varela e João Nascimento, que têm sido pessoas que têm alimentado o blog com as suas opiniões e pontos de vista. Gostaria também de mencionar um podcast que descobrimos recentemente, Quarteto dos Três Ateus, Miguel e Gabriel, um nome para o podcast bastante curioso, ao qual nós temos estado a assistir, eu e a Eva e outros associados também que têm estado a assistir a esse podcast. O que é que eu posso retirar daí? Esse podcast aborda temas de índole religiosa, faz uma análise da realidade, da atualidade, dos temas da atualidade, e fazem de maneira muito descontraída, sem muita atenção às palavras, o que nota-se, o que faz com que se note que é um programa em que as pessoas estão à vontade para falar, e isso é importante, isso é o que nos caracteriza, é a liberdade de opinião, e eles falam naquele programa de modo muito livre, e eu gosto disso. E portanto deixo aqui a recomendação também de mais um podcast, já que se fala muito da necessidade de podcasts de ateísmo em língua portuguesa. Também gostaria de salientar que na noite, mais uma vez anterior a esta gravação deste episódio, a Eva Monteiro participou numa entrevista para um canal de YouTube dos ativistas ateus do Brasil. Depois, se a Eva quiser falar um bocadinho sobre isto, gostaria também de ouvir para colocar aqui um bocadinho os nossos ouvintes a conhecer um bocado essa conversa e os temas da conversa. E queria só mencionar mais dois pontos que considero importantes. Portanto, no episódio anterior sobre a aldeia das religiões tem tido um grande feedback, tem movimentado opiniões muito, muito calorosas, de modo muito aceso, uns a favor, outros com uma posição mais crítica sobre o que tem sido debatido. Foi um episódio temático, aliás, um programa de 2 episódios, que recomendo que, se ainda não ouviram, que ouçam, sobre a visita que nós fizemos à Aldeia das Religiões, um evento ao qual inicialmente tínhamos sido convidados, mas depois fomos desconvidados, e desafio-vos a ouvir, para quem ainda não fez, o que é que se passou nesse evento. E por último, para terminar, gostaria só de relembrar que estamos a criar a Biblioteca Ateísta, que é uma iniciativa que tem sido muito bem acolhida também pelos nossos associados e pela população. E a este propósito gostaria de dizer que estamos a receber pessoas motivadas a quererem participar e colaborar com esta biblioteca, fornecendo-nos alguns livros, fazendo doações a esse respeito. E a esse propósito gostaria de salientar um dos nossos associados, ao qual vou só chamar pelo primeiro e último nome, Paulo Sousa, que se disponibilizou a doar-nos alguns dos livros da sua biblioteca sobre os temas de ateísmo, religião, filosofia,
com o qual já nos reunimos. Tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente e gostaria de estender-lhe aqui um abraço e agradecer-lhe o interesse e o apoio que tem dado à nossa associação. E já agora também a participação que tem tido, inclusivamente já falamos, e ele tem sido fantástico também no nosso grupo do WhatsApp. Deixar-lhe também aqui um abraço da minha parte. Muito obrigada e espero que continuemos esta troca de ideias no futuro. Em relação às notícias deste mês, também devemos apontar que foi enviado mais um boletim a teu. Temos feito um esforço para tornar este boletim mais frequente, com todo o resumo daquilo que está a ser feito para que os nossos associados que não conseguem participar no grupo do WhatsApp estejam sempre a par das iniciativas e possam delas participar. Por isso, se não receberam um boletim teu e são associados da Associação Ateísta Portuguesa, por favor, contactem-nos de forma a que eu possa certificar-me que começam a receber esse boletim. Se não são associados, deviam ser, portanto, vamos lá ao website da Associação Ateísta Portuguesa e fazer a inscrição. Em relação agora à participação no canal YouTube Ativistas Ateus do Brasil, foi uma experiência fantástica. São 2 horas de entrevista que está disponível no YouTube, no canal YouTube Ativistas Ateus do Brasil, com o Marcos Cavalcanti, que foi fantástico porque fizemos ou iniciamos uma ponte entre o movimento ateísta no Brasil e em Portugal e conseguimos discutir as diferenças e aquilo que nos une através do Atlântico e conseguimos fazer um contraponto daquilo que é a posição mais religiosa no Brasil, menos religiosa em Portugal. Quando falamos da laicidade em Portugal, queixamos-nos sempre que há falta dela, que na prática Portugal não é um país laico, mas o Brasil tem muito mais razão de queixa. Por outro lado, também têm uma comunidade ateísta que está muito forte e que se está a movimentar para reivindicar os seus direitos e para construir uma sociedade mais laica, por isso deixo-lhe aqui o meu apoio. É isso que é preciso no Brasil, é isso que é preciso em Portugal e é isso que é preciso no mundo. Foi excelente a experiência, havemos de repetir, havemos de contar com a presença no nosso podcast e espero eu também contar com a tua presença novamente neste canal do YouTube em breve. Iremos deixar certamente essa informação nas nossas redes sociais e também no boletim teu do próximo mês, ou do mês a seguir. Quando é que será o próximo boletim? Outubro, novembro. Portanto, em novembro, podem contar com notícias no boletim teu. Caros primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdo exclusivo. E para se manterem atualizados sobre a Associação Ateísta Portuguesa, visitem a ateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcast preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Temos estado sempre a dizer em todos os episódios que queremos ouvir as vossas vozes. E vocês ouviram-nos e deram-nos o que nós queríamos. Por isso, vamos ouvir um dos nossos ouvintes que nos enviou uma mensagem de voz. Olá, o meu nome é Paulo Henriques, sou associado da Associação Ateísta Portuguesa. Antes de mais, os meus sinceros parabéns por este podcast. Fazia falta um podcast sobre ateísmo em Portugal, de portugueses a falarem sobre a questão. Já tenho ouvido algumas coisas deste mundo dos podcasts, mas ou são anglo-saxónicos ou são brasileiros. Em Portugal fazia falta. Dou os meus parabéns a este podcast que está muito bem realizado, muito bem concebido e espero que ele cresça e que siga com mais ideias e com mais assuntos sobre o ateísmo em Portugal e todas as suas vertentes. Fazia falta, friso mais uma vez. Vou divulgá-lo em quem eu conhecer que é ateu ou que tenha interesse nestas questões. E também queria dizer que há muitos assuntos para abordar, mas eu deixava aqui uma sugestão. Uma das coisas que me levou a aproximar da Associação Ateísta foi o facto de ter tido no local de trabalho
senti-me um pouco perseguido, entre aspas. Não chegou a ser uma coisa de perseguição, mas senti-me incomodado, é mais o termo, porque tive uma chefia muito católica que insistiu em que eu dissesse qual era a minha crença, e era uma chefia com bastante poder e eu senti-me um pouco intimidado. Felizmente já não estou nesse local de trabalho, estou mais à vontade agora, não tenho levado com essas questões, mas baseado na minha experiência, porque são as nossas experiências que nos dão muitas vezes as ideias, acho que era interessante num podcast no futuro falarem de como é que é a abordagem do ateísmo no local de trabalho, porque sei que às vezes há problemas, porque que há pessoas que poderão ter tido experiências de terem sido um pouco olhadas de lado por não serem crentes, porque entre colegas ainda é como ao outro, mas às vezes as FIAs são mesmo muito crentes. Eu falo por experiência própria e é um bocado complicado, porque eu já tive situações dessas, numa mais inócua, noutra já um bocadinho mais intimidatória, e acho que era um assunto interessante de abordarem. Mais uma vez, parabéns pelo vosso podcast, vou ser fã, vou seguir, fazia falta. Muito obrigado. Este foi um dos nossos associados a deixar-nos uma mensagem de voz. Tens comentários, João? Tenho sim. Realmente nós já recebemos algumas queixas idênticas de perseguição no local de trabalho e por isso quando emitimos um formulário há uns meses para os nossos associados preencherem com as indicações de quem eram, onde é que estavam localizados, etc. Uma das questões que colocámos era precisamente essa, se já tinham tido alguma experiência menos positiva ou mesmo desagradável no seu local de trabalho pela sua condição de ateus. Que eu, devo dizer, já falámos disso em outros episódios, devo estar numa posição privilegiada porque nunca senti isso na minha vida profissional, se calhar por estar em Lisboa, se calhar, não sei, se calhar pelo meio em que estou inserido, a nível profissional, ou se calhar já fui e não a percebi. Mas é importante termos estes relatos porque realmente é um problema sério, que o Paulo Henriques não é a primeira pessoa que nos faz chegar essa informação e portanto, nós na Associação Ateísta estamos a levar esse tema muito a sério, queremos saber para vermos como é que podemos atuar coletivamente. A nível individual, gostaria só de dizer que as pessoas têm direito a seguir a sua filosofia de vida, isso está na Constituição. Também está na Constituição que não podem ser perguntadas pela sua confissão religiosa, pelo menos a nível oficial, e se considerarmos um trabalho, eu acho que inseria a atividade profissional nesse meio oficial, portanto não pode ser questionado sobre isso, porque isso não pode nem beneficiar nem prejudicar, acima de tudo não pode prejudicar. E se os nossos associados sentem que estão a ser prejudicados, entrem em contacto connosco, mas também tentem falar a nível, primeiro com a pessoa, porque a pessoa pode nem se estar a perceber do que está a fazer ou pode não estar a fazer com uma intenção deliberada, pode ser apenas uma reação emocional face a alguém que tem uma posição contrária à sua, que se calhar o chefe se calhar nunca se deparou com isso, com essa situação, ou com alguém que o tenha assumido. Primeiro falar com ela, dizer que isso não é correto e que tem direito, está no seu direito sem receios, dizer isto é o meu direito, tenho direito a seguir a ideologia que quer, a filosofia que quer, e não há nada, as empresas não são religiosas. Se o coordenador, se o chefe, se o que for religioso, é a situação dele, também está no seu direito. Agora, as pessoas não podem perder direitos por não seguirem uma determinada religião, portanto, não tenham receios disso. Falem primeiro com a pessoa, se houver algum problema, falem com os recursos humanos da empresa, se a empresa tiver recursos humanos, for uma média empresa, e só mesmo assim se não se resolver, pronto, falem connosco e vamos ver o que é que se pode fazer. A propósito disso, deixa-me só, Eva, dizer aqui uma coisa importante. Nós temos recebido alguns pedidos de associados para ajudar com situações de índole jurídica. E tanto eu como tu, que somos as pessoas mais ativas a dar resposta aos e-mails, nós não temos essa formação. E tentámos usar a prata da casa para contactar. Um dos nossos advogados já se reformou, portanto não consegue auxiliar nesse aspecto. E, portanto, eu faço aqui um apelo. Se há associados da Associação Ateísta Portuguesa que são advogados e que queiram ajudar os outros associados, que entrem em contacto connosco para nos podermos ajudar mutuamente em situações de litígio ou em situações de dúvida que necessitem de esclarecimento jurídico, como poderá ser eventualmente uma situação destas de perseguição no local de trabalho. Nós agradecemos, continuamos numa procura ativa nesse sentido, também tenho estado a fazer contactos com outros advogados, mas se algum dos nossos associados for advogado ou com experiência na área, que entre em contacto connosco, porque vai ser muito útil, de certeza, porque temos recebido muitos pedidos e não estamos a conseguir dar resposta, sou sincero. Portanto, se algum dos nossos associados fez pedidos neste sentido e não teve resposta até o momento, a razão é esta.
Tens mais alguma coisa para dizer, alguma últimas considerações que queiras dar antes de eu fechar o episódio? Sim, Eva, gostava só de continuar a desafiar os nossos ouvintes a participarem, enviarem suas mensagens, que sigam o exemplo aqui do Paulo Henriques, que permitiu, através do seu contacto, dar-nos a conhecer um problema que tem e nós podemos comentar essa situação. E pronto, e agradecer a todos que nos acompanham por um lado e agradecer à Eva, a responsável pela manutenção e pela criação deste podcast. Estaremos de volta dentro de 15 dias com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus. Até à próxima, João. Até à próxima, Eva.